valuation de startup é real. O valuation de uma startup é um ponto em comum de um valor projetado entre o que o investidor acorda e o que ela se propõe a ceder. Que agora, quem está ouvindo a gente vai pirar o cabeção. Que é até 93 ou 94% dos exits de startups no Brasil são até 120 milhões de reais. Dito isso, por que eu vou pagar 100 milhões na sua startup? As startups não vão ser mais times de 300 pessoas no futuro, elas vão ser times de 30, 40 pessoas. Os exits não vão ser por R$1 bilhão, vão ser por 90 milhões, 130 milhões de reais. Então minha tese está mudando bruscamente nos últimos anos. A única forma que você pode fazer valuation de verdade, que eu acredito, é através de fluxo de caixa descontado. E as startups não geram fluxo de caixa. Elas estão queimando dinheiro, no pior, trocando almoço pela janta. Então não tem como fazer valuation. Se eu falar, vamos fazer valuation de fluxo descontado na startup, ela tem que me pagar para eu investir nela. Vai dar negativo. Então, o que eu estou pagando? Eu estou pagando tempo. Eu estou pagando a exclusividade. Eu estou pagando um modelo validado. Eu estou pagando tração. Eu estou pagando um crescimento. Eu estou pagando um jeito de vender camisa que só eles fazem. Eu estou pagando um jeito deles poderem ser concorrentes da Insider que nenhum outro player consegue fazer. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dali para não Tomar, o podcast aqui para você que é vendedor, empreendedor, que dá porrada todos os dias para não levar porrada. Tô aqui como co-host hoje, tenho a honra de estar com o nosso apoiador, Marquinhos da Epic, bem-vindo. Muito obrigado. E o convidado de hoje, Raça, é um convidado que a primeira vez que eu vi esse cara, ele estava mentorando startups, e isso era lá em 2014, tava ele e o Alfredo Soares. Ele é nada mais, nada menos que fundador da Investidores VC, Amuri Pinho. Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pela sua participação e agenda aí, cara. Valeu, cara. Obrigado pelo convite. Tamo junto aí, vai ser bacana. Animal. Vamos que vamos. Cara, a gente sempre abre o podcast com a seguinte pergunta. Hoje, qual é a cadeira do Amuri? O que o Amuri faz atualmente? Quais são as tarefas que o Amuri toca no dia a dia? Legal. Cara, um momento até diferente pra mim, assim, eu tô como presidente, eu sou presidente do conselho e tem algumas funções ainda operacionais, os investimentos passam por mim, eu ainda faço as reuniões de profundidade com as startups, eu ainda dou o yes or no de, cara, vamos levar esse investimento para investir. Eu ainda trago muita parte da inspiração, da visão, né, das montanhas. Cara, vamos para esse lado. Então, eu participo muito dos planejamentos estratégicos, de visões estratégicas. Sou presente, mas eu não sou mais o CEO da minha empresa. Eu fundei em 2019. Em 2022, eu trouxe o Muritiba como sócio CEO, junto com outros sócios também. E hoje a minha função é essa, cara. Então, meu tempo é basicamente de reuniões, cara. Eu até sinto uma certa falta, às vezes, de produzir coisas, porque é reunião. E quando você termina o dia, você fala, cara, eu só entrei em reunião e saí de reunião. Será que eu trabalhei? Tipo, você trabalhou pra cacete, né? Então, essa é a minha função na Investidores VC. Legal. Eu cuido das startups, participo dos conselhos das startups, faço as reuniões de profundidade para avaliar se a gente vai investir ou não. E seto uma grande parte da visão estratégica da empresa, enquanto que a parte tática operacional fica com o meu time, que graças a Deus é um time que está junto há praticamente 4 anos, então a gente Legal. Já tem entrosamento. Uma outra parte do meu trabalho, que não é job description, mas que eu gosto, eu sou desenvolvedor, eu sou um cara de produto, eu gosto muito de design. Então eu gosto de desenhar os produtos tecnológicos da empresa, né? Eu gosto de construir software. Então, o app, por exemplo, que a gente tem com os nossos investidores, quem cuida da parte de experiência, o X, o Y, sou eu. Então, eu gosto de meter minhas mãos ali em tecnologia, faço muita coisa tech para a empresa, mas hoje a gente já tem um time tech. Então, às vezes eu crio essa iniciativa e falo, tech, o que vocês acham? A galera, porra, legal. Aí eles abraçam e melhoram o produto. Então, eu tô numa fase que eu ainda não posso falar, não, hoje eu não vou trabalhar, não. Vou ficar... não dá ainda. Mas eu já consigo, cara, vou ficar de casa, vou focar nisso aqui, Sim. Tem um time lá tocando, eu vou viajar agora pro Vale do Silício, Minha empresa não vai parar, entendeu? Então, eu acho que eu tô numa posição interessante hoje, mas você tem que Legal. Saber lidar com isso também, cara, porque... É sua gerência, sua autogerência. Sai da sua mão um pouco, né? Sim. E, cara, isso provavelmente não foi assim sempre, né? E aí, igual eu abri aqui falando que te conheci, assim, a primeira vez que eu te vi foi lá no Rio de Janeiro.
mentorando startups que eram startups, cara, naquela época startup era o hype, né? Tipo, montaram uma startup, não sei como é hoje, mas era algo aflorado. Como que foi essa trajetória, cara? Lá do Rio, 2014, 15, quando tu falou ali com o Alfredo, e X-Tech daquele tamanho, uma ideia pra hoje, cara? Muito do que eu faço lá eu continuo fazendo, cara. Mentorar startup é um negócio que eu acho que vou fazer pro resto da vida. Eu continuo conversando com empreendedores. Hoje, por exemplo, tive uma reunião com um empreendedor que, cara, a gente conversou por meses. A gente fez todas as diligências. Eu fiz todas as reuniões de deep dive. A gente estressou, deu o máximo e no final não teve deal. Caraca. Mas teve muita reunião, muita mentoria, feedback, etc. Aí hoje a gente marcou uma reunião 2, 3 meses depois. Ele, cara, quero te apresentar algumas coisas e quero voltar para a mesa para a gente discutir. E os primeiros 30 minutos da reunião foi ele falando coisas que ele implementou que a gente discutiu. Que da hora. Naqueles meses de conversa. Então, ele falou, cara, eu saí de 180 mil para 240 mil reais. E assim, eu vou te falar o que eu fiz. Foi basicamente o que a gente conversou. Legal. Então, fazer isso, cara, e esse empreendedor voltar e falar, eu agora quero sentar na mesa, quero você receber o seu dinheiro, é a prova de que esse negócio eu não posso parar de fazer nunca. Ajudar. É o impacto... Give first. E não é nem o give back, né? O give back são eles que me dão. O meu é o give first, porque, cara, quantas rodadas de investimento um empreendedor vai fazer na vida dele? 2, 3, 4? Eu já fiz 60. Então, isso pra mim é como a avó que sabe cozinhar aquela comida no final de semana. Você vai falar, é a receita da avó, vai. Não inventa, não. Mamãe, você faz bem, mas a avó... Então, assim, eu sei receita. Então, para mim, é muito fácil, às vezes, poder dar um feedback, poder ser um pouco mais direto, porque são horas ali, entendeu? Várias vezes, não tem nada de especial nisso. Mas, voltando lá atrás, eu diria que... Tu já colocava dinheiro lá atrás? Já, nessa época eu já colocava. Eu fiz os meus primeiros investimentos em 2011. Caraca. Só que eu ainda não fazia de forma sistemática. Eu não era investidor anjo naquela época. Eu era empreendedor, dono de coworking, presidente da Associação Brasileira de Startups. Eu estava fazendo um monte de coisa, eu estava me descobrindo. Mas eu acho que foi exatamente esse momento, 2014, 2015, que eu virei presidente da B Startups, que eu comecei a fazer cada vez mais pelo ecossistema. Mas aí era o meu job description como presidente. Sim, eu já tinha vendido minha primeira startup, já tinha investido em 10 que tinham dado errado, mas essa primeira que eu vendi, que foi a 11º investimento, foi justamente quando eu virei presidente. Cara, botou praticamente 1 milha no meu bolso. E aí, 1 milha no bolso, jovem, presidente da B Startups, eu falei, eu não vou tirar um sabático, ainda tinha coworking, tinha uma outra startup, mas eu me dediquei a ser presidente da B Startups. E me dedicar eu vou usar isso para visitar o Brasil. Para falar com quem toma decisão, para apertar a mão de negócios, de empresas para investir em startups. Eu vou visitar as comunidades. Então, eu passei 3, 4 anos da minha vida vivendo essa dor do empreendedor fora da bolha que eu fui construído. Sim. Entendeu? Eu era do Rio de Janeiro, que não é tão bolha como São Paulo, mas presidente da Startups era uma bolha aqui também. E conhecer o Brasil me forjou como investidor anjo. E aí, quando terminou meu mandato ali em 2019 para 2020, eu bati o pé e falei, eu vou ser investidor anjo, né? Na época, além de ser presidente da Startups, eu participava de muitos ecossistemas de inovação, mas caiu no meu colo um convite para participar de um reality show na Band chamado Planeta Startups, que era eu, Thales Gomes e Dani Arruda. Que da hora. E aí eu era o investidor daquele programa, né? E aí eu aproveitei o programa, que, eu tava naquela fase 10 minutos de fama. Aí no shopping, você que é o amor da Band, não sei, mas durou pouco. Mas foi muito gostoso, durou pouco, mas foi bom. Estúdio, ir lá, maquiagem, aquelas coisas todas. Eu aproveitei aquilo para falar, eu sou investidor anjo. Massa. Então, a história eu acho que foi um pouco essa. Muito empreendedor, depois presidente da ABS, depois esse marco para decidir começar a virar investidor mesmo, até aproveitando um pouco o que a ABS trouxe para mim. E aí eu cravei o pé, vim para São Paulo e inspirado por Alfredo Soares, Nardon, Thales Gomes e Tony Celestino, eu falei, oi galera, tudo bem? Tô adorando o que vocês estão fazendo. Acho que eu vou copiar vocês. Aí eu disse, que porra é essa? Tá maluco? Não, mas eu vou fazer para investimento. Aí, não, beleza, então vai. Vamos ser parceiro. E aí a primeira imersão Investidores VC era um clone do que era o G4 Imersão. 2 dias, sábado e domingo. Sim. Primeiro dia e meio, mentoria, aula, depois mentoria em grupo. Era igualzinho. Na segunda já foi diferente, a terceira mudou mais ainda. Depois a gente se distanciou, ficou completamente diferente, mas a inspiração surgiu daquele negócio que eles estavam fazendo, de botar 50 pessoas numa sala
para ensinar os Passar conceitos conhecimento. De transformar Que uma vocês empresa numa viviam. empresa. Exato. Que vocês viviam no mundo da startup. E aí eu falei, olha, eu não vou ter pretensão de fazer uma coisa semelhante com essa, até porque eu acho que o meu nicho era mais startup do que a economia real deles na época. Mas eu consigo falar muito de investimento. E aí eu peguei esse nicho e nasceu Investidores VC. Ô, Amorim, e me fala uma coisa, o que faz um investidor anjo? Aonde eles vivem, o que eles comem, quais são os seus costumes. O investidor anjo, ele pode ter várias formas, cara. Ele pode ser... Vamos colocar a primeira definição. Investidor anjo tem dinheiro. Uhum. Então, você pode brincar de investimento anjo antes de ter dinheiro, investir em equity crowdfunding, etc. Mas o investidor anjo mesmo, ele bota capital próprio. Geralmente um cheque mínimo de 25, 50 mil reais. E para ter esse dinheiro, significa que ele está colocando no ativo de alto risco e baixa liquidez um dinheiro que não importa muito se der errado. Então, ele avalia com muito critério, mas ele tem que ter um portfólio de investimento, porque a taxa de mortalidade de uma startup é maior do que um ativo listado na bolsa. Então, esse investidor anjo, e aí eu já vou falar quem ele é, ele bota entre 10% a 20% do seu capital patrimônio líquido de investimento em startups. Uhum. Então, esse cara tem que ter ali seus 2, 3 milhões de patrimônio para ele poder investir 300 mil em startup ao longo do tempo. Então, a primeira coisa é essa. Poxa, amor, eu tenho 18 anos, posso ser investidor anjo? Vai ralar, vai ganhar seu dinheiro, vai fazer sua economia, depois você vai investir. Amori, eu tenho só o meu apartamento e 300 mil. Vai para renda fixa, vai para a bolsa. Não é o momento ainda de investir em startups. Amori, eu já estou com 5 milhões, eu quero colocar 500 mil em startups. Esse é o momento. Massa. Primeiro ponto. Segundo, quem é esse cara que tem 2, 3, 4, 5 milhões? Um empreendedor que já vendeu sua startup, um executivo de uma grande empresa que já está há 10 anos como executivo e tem bônus pra caramba, um médico que fez um sucesso desgramado, criou a própria clínica e está cheio de dinheiro, family office, gestores de negócios familiares, segunda geração de negócios familiares, empresários do Brasil, entendeu? Que, cara, tem um negócio que gera milhões, como a gente vê no G4 Club lá, os negócios falam, meu Deus do céu. E esse cara fala, mas amor, eu quero trazer inovação no meu negócio, eu quero diversificar nisso aqui. Eu não entendo nada de tecnologia não, mas eu tô vendo que esse negócio tá dando certo. Então, é o investidor que também tá na bolsa, mas que quer participar mais do negócio. Então, ele tem várias formas, são homens e mulheres, mas geralmente na fase dos seus 38 até os seus 55 anos, que já conseguiram chegar num patamar de segurança financeira e que agora estão querendo participar, diversificar e continuar aprendendo. E os investimentos dos investidores anjo, eu imagino que sejam startups de vários tipos de segmentos, né? Ou é muito mais voltado para software? Que a gente vê startup, pelo menos no nosso mercado, 90% é software. Sim. 90% é tecnologia, né? A base, aí seria até uma provocação anterior que é assim, cara, se você não tem tecnologia, será que você é uma startup? Legal. O investidor anjo, ele investe em tecnologia. Mas, amor, tem um monte de gente que investe em franquias novas de café que estão abrindo. Talvez ele não seja um investidor anjo. Talvez ele seja um investidor no mercado de franquias. O investidor anjo, ele procura tecnologia. Agora, a gente tem que ser honesto. O que antes começou como pura tecnologia, começou a se misturar com a vida real. Uhum. Então, no momento que você tem uma empresa de aluguel de carro, que você aluga o seu carro mensalmente, você pega ele em qualquer lugar, tem tecnologia, tem app para reservar o carro. Isso é uma startup ou isso é uma empresa normal que tem um pedaço de tecnologia? Quando uma Localiza faz a mesma coisa, ela é uma empresa tradicional que está trazendo tecnologia? Ou quando você nasce 100% app e vira uma Localiza? Qual é essa barreira, né? Muito tênue. Eu diria que hoje o investidor anjo ele investe no início, ele investe no early stage. E no início, early stage tem que ter tecnologia. Então, vamos fazer um ponto de corte aqui. Google é uma startup, não vale a pena a gente entrar nessa demanda. Mas se no início tem tecnologia, se no início o motor escala de forma desproporcional do custo, é tech. Esse investidor procura tech. Porém, eu sou um investidor que gosta de tech, mas eu gosto de outras coisas também. E aí começou a vir uma demanda e um desejo meu de, cara, isso não é tecnologia. Qual cara de camisetas lá que vocês mas olha têm? isso, entendeu? Olha a Minimal. A Minimal é uma marca de camisetas, né? Então você tem a Minimal, você tem a Rumi, que tem cama, mesa e banho. A Minimal tem camiseta, calça, colete, etc e tal. Essa camiseta, por exemplo, é Minimal. E aí você vê, tá, mas isso aí é economia real, tradicional, zaça, bicho. Tá, mas eles têm loja? Não.
Mas quais são os canais de marketing deles? Todos digitais. Quando você compra, você fala com o humano? Não. Caramba, mas é camisa, tem estoque, tem logística, tem centro de distribuição, mas tem um baita de um processo de ser uma house of brands, de colocar um cliente com um nicho e depois levar ele para cama, mesa e banho, levar ele para men care. Com outra marca. Com outra marca. Que ninguém sabe o que é, mas é assim, eu vi o anúncio e eu falei, cara, isso aqui é muito parecido com o anúncio de lá. Nós somos uma house of brands, a Minimal por cima dela tem um grupo chamado Moon Ventures, e abaixo dela tem a Rume, tem a Men Care, né? Tem a Minimal Care, tem a Minimal de camiseta. Então, eles tinham um processo tão próprio de lançamento, eles usavam fórmula de lançamento para vender roupa. Então, eles exploram o canal digital, eles vendem automaticamente, eles usam AI, eles vendem através de plataformas digitais, eles entregam com eficiência. Eu acho que eles começaram a criar para a gente uma divisão diferente de negócios que misturam digitais com reais. Aí você pode chamar de qualquer coisa, um híbrido, mas a gente começou a investir neles também através de um grupo específico dos nossos investidores chamado Black. Uhum. Então, todos os investidores que entram em investidores VC procuram startups, tecnologia. Mas se você tem uma pegada de investir também em coisas que misturam a economia real, o Black é o grupo para você investir. E aí no Black a gente já investiu na Minimal, no Black a gente investiu... Essa de carro, qual é o nome que eu vi lá? Covi, que foi recentemente comprada, famosa. Tem nos para-choques aí. Principalmente aqui em São Paulo, é muito famoso. Em São Paulo. Nós investimos na Nu Alimentos, que é uma marca de pão de queijo, mini pizza, pizzas, etc., que a gente vende em mais de 2.000 pontos. Estamos investindo na Pipoca do Johnny, que está em 6.000 pontos de venda, vários honest markets, né, desses pequenininhos que você encontra em condomínio. Investimos numa secundária da SpaceX. Não investimos quando ela não valia nada, investimos já caro, mas o fundo vendeu uma posição da SpaceX a um valuation de 170 milhões, a gente comprou e agora já está valendo 260 milhões de dólares. Mas aí não tinha muita tese, foi mais aquela vontade de estar junto. Então, era isso que eu ia falar, porque você acabou de citar, eu ia puxar essa parte da tese, né, cara? Quando eu fiz o Investidores VC lá, é legal, né? E aí fazendo um mini jabá, mas é legal que lá você vai tanto para vender sua startup e aprender, que a gente vai falar aqui ainda de como você pode preparar ela para uma venda, para um investimento anjo, como, cara, eu tenho dinheiro aqui e quero começar a investir em startup, como esse mundo funciona. E aí você trouxe um ponto aí que é a tese de investimento. Cara, o quão é importante ter uma tese, quanto você já quebrou cabeça por não ter essa tese clara? O que é também, Sim. assim, para... Eu acho que a tese é um negócio que tem que ir evoluindo, cara. Por exemplo, minha tese de investimento está mudando muito agora com AI. Antigamente, se você pensava numa empresa grande, 200, 300 funcionários, você falava, o time de tecnologia de uma startup vai ser 130 pessoas. Hoje, com AI, esse time pode ser um time de 4, 5 pessoas controlando 20 agentes, com Claude, com Cursor, com Lovable, com V0, com todas as ferramentas que estão disponíveis para a gente codar. As startups não vão ser mais times de 300 pessoas no futuro, elas vão ser times de 30, 40 pessoas. Os exits não vão ser por R$1 bilhão, vão ser por 90 milhões, 130 milhões de reais. Então minha tese está mudando. Que legal, velho. Bruscamente nos últimos anos. Eu diria que... Mas como você chegou para mudar? Interno ou tu viu um movimento que essa falou... tendência acontecendo? É muito do mercado, entender que o Brasil respira áreas diferentes dos Estados Unidos e muito do que é a forma de investir no Brasil é clonado do que foi feito no mercado americano, que foi pioneiro nisso. Mas no Brasil as coisas não funcionam, as empresas listadas na Bolsa não têm a mesma liquidez do que as empresas listadas lá. Aqui a gente não tem IPOs como a gente tem lá. Uhum. Então a única saída para as startups, na maioria das vezes, é ser comprada por um estratégico listado. Esses caras, eles têm outra precificação no Brasil. O enterprise value por EBITDA deles é negociado de outra forma aqui. As questões de valuation no Brasil são diferentes. No Brasil ainda se tem uma preocupação grande por uma aderência a normas, por regulações e por estar muito inserido na economia real. O Brasil ainda é 40% PIB, agro, real estate, construção. Uhum. Então isso tudo movimenta a tese que durante muito tempo as pessoas só falaram, vamos investir em inovação, traga dinheiro para cá. Eu hoje acho que na minha tese, dizendo o que mudou, né? O que ela era. Eu sempre procurei startups early stage, eu continuo sendo o cara que quer ser o primeiro cheque institucional dela. Uhum. Eu quero acompanhá-la do início, eu quero falar, cara, deixa eu fazer você virar um jogador de base num atleta para ser vendido para o Barcelona. Mas eu não acho que eu vou ficar os 10 anos acompanhando essa startup, eu acho que eu fico 5 anos com ela. Então nós investimos cheques de 1,5 milhão em startups, procurando nossa posição ali entre 10% a 15% dela.
Você coloca o valuation da startup entre 15 a 20 milhões no máximo. E é justamente o range que a gente procura. Startups ali em volta dos 15 milhões. Para essa startup estar valendo 15 milhões, ela tem que estar fazendo aí pelo menos 1,5 milhão a 2 milhões ano. Receita mínima. Então a gente está falando de uma startup que no mês a mês já está fazendo mais de 100 mil reais. Então ela não é uma ideia. Ela não tá no... quanto tempo de vida essa empresa tem? Essa startup tem? Isso importa menos para a gente. Mas, por exemplo, se essa startup está com seus 100 mil de faturamento mensal e ela existe há 5 anos, eu acho que ele demorou demais para chegar nisso. Mas geralmente a gente está falando de 1 a 2 anos. Entendi. 2 anos. 2 anos é mais, seria o mais cravado. Entre o primeiro e o segundo ano. Entendi. Sim. E assim, uma pergunta muito curiosa, assim, eu vejo as startups dizendo assim, pô, o meu valuation é de X. Só que o cara, porra, não mente pra ninguém. Ele acredita na ideia dele, fala, pô, é um produto que vai ficar. Só que a gente sabe que talvez não vá, né? Como é calculado isso, cara? Essa pergunta é muito boa, porque nenhum valuation de startup é real. Corte bom, hein? Essa frase é boa, hein, Marcos? O valuation de uma startup é um ponto em comum de um valor projetado entre o que o investidor acorda e o que ela se propõe a ceder. E esse ponto futuro é onde ela vai chegar com aquele dinheiro. Diferente de empresas tradicionais, a startup ela tem um gap muito grande entre o que ela pode construir com tecnologia e o quanto ela pode valer com essa receita versus uma empresa normal. Um McDonald's tem que abrir mais lojas para vender mais. Então, uma startup que é pure tech, tem um modelo de negócio recorrente com baixo cancelamento, baixo churn, se ela acertar marketing, encontrar o que a gente chama de product market fit, né? Esse fit entre mercado, solução, problema, ela pode atingir seus 500 mil de MRR assim. Eu já vi startups saindo de 100 mil para 500 mil em um ano. Então, o potencial de crescimento é muito grande e é desproporcionalmente maior do que empresas tradicionais. Dito isso, a única forma que você pode fazer valuation de verdade, que eu acredito, é através de fluxo de caixa descontado. E essas startups não geram fluxo de caixa. Elas estão queimando dinheiro, ou no pior, trocando almoço pela janta. Então não tem como fazer valuation. Se eu falar, vamos fazer valuation de fluxo descontado na startup, ela tem que me pagar para eu investir nela. Vai dar negativo. Então, o que eu estou pagando? Eu estou pagando tempo. Eu estou pagando a exclusividade, eu estou pagando um modelo validado, eu estou pagando tração, eu estou pagando um crescimento, eu estou pagando um jeito de vender camisa que só eles fazem. Eu estou pagando um jeito deles poderem ser concorrentes da Insider que nenhum outro player consegue fazer. E que essa porra é intangível, né, cara? No final do dia é meio... Isso é cérebro, isso é um coletivo de pessoas criando um modelo de negócio repetível e escalável. Isso é difícil. Chegar aos 100 mil reais no negócio digital, SaaS, você sendo fundador, sem recurso e ninguém te ajudando, é difícil pra cacete. Então, quem consegue tem alguma coisa. E essa alguma coisa bem trabalhada pode valer muito. Então, a gente paga mais do que vale. Muito mais. Para vocês entenderem como isso é verdade, um investidor, ele chega a pagar, em épocas pandêmicas, foi meio absurdo. Mas hoje a gente paga 7, 8, entre 7 a 9 vezes essa receita anual dessa startup como valor dela. Alguém paga isso para comprar ela nesse momento? Jamais, ela não vale isso. Quando ela é vendida 5, 6, 7, 8 anos depois, geralmente o valor de venda é 3 a 4 vezes essa receita dela. Então olha a depreciação que eu tenho no tempo. Múltiplo. O múltiplo vai encurtando. Por quê? Porque lá na frente ela já está mais alta na montanha, o ar é mais rarefeito. Crescer quando eu sou uma empresa de 100 milhões ao ano, dobrar é muito mais difícil de quando eu sou uma empresa de 1 milhão. Então eu pago mais caro, eu tomo mais risco, porque o meu upsell, a minha probabilidade de multiplicar essa empresa é muito maior. Então o investidor, ele paga por um ponto de oportunidade lá na frente. Valuation é mais magia do que ciência. E o que faz a gente encontrar um ponto comum é observar o mercado. Quanto que essa startup captou? A qual valuation? Então essa minha que é parecida, será que eu posso ter um valuation semelhante? Quanto que o mercado compra startups fintech? Ah, então se ela está 6, 7 anos antes de ser comprada, quanto que eu topo pagar agora? Adicione a isso aí um componente Brasil, que agora quem está ouvindo a gente vai pirar o cabeção, que é até 93 ou 94% dos exits de startups no Brasil são até 120 milhões de reais. Dito isso, por que eu vou pagar 100 milhões na sua startup? Se eu pago 100 milhões, quem vai comprar? Tem
3, 4% do mercado para comprar isso aí. Ah, mas o RD Station falou que uma startup valia 1 bilhão quando comprou pela TOTUS. Valeu mesmo. Ela é 1%. Ela é a mosca branca. Se a maioria dos deals acontece até 150 milhões, então eu tenho que investir, se eu quero ter 10 vezes de retorno, em startups valendo 15 milhões. Logo, meu escopo fecha. Minha tese também vai um pouco nesse caminho. Montando. E esse é um pouco da formação do valuation também. Não adianta o cara chegar para mim e falar, Muri, eu valho 40. Eu falo, você pode até valer, mas talvez para mim não vale mais a pena investir em você. Então, o valuation é um ponto de encontro, é um acerto. E tem que ser o dinheiro suficiente para ele conseguir entregar um crescimento absoluto com esse dinheiro. E aí isso tudo tem que se encaixar para todo mundo ficar feliz. Que é as 10 vezes aí que você está trazendo aí, que é um número padrão, assim? Seria um número mínimo para eu correr o risco de investir e deixar esse dinheiro lá por 5, 6, 7 anos. Entendi. Se eu não ver chance de fazer 10 vezes, não sei se vale a pena eu correr o risco. E aí, um exemplo, arredondando a matemática, assim, ó, você entrou lá com 1 milhão nessa empresa, esperando que ela vá gerar 10 vezes 100 milhões no futuro, né? Você coloca mais aportes nesses 8 anos? Ou esse é um dinheiro único que você entra, assim, ó? Geralmente esse é o maior dinheiro, mas a gente pode colocar mais grana. Esse empreendedor ele pode captar uma nova rodada e nós podemos participar dessa rodada ativamente. Podemos até nós fazermos a rodada se a gente achar que vale a pena ainda. Ou a gente pode só fazer o follow-on, acompanhar o valuation da rodada para não ser diluído. Então, digamos que eu tenho investido 1 milhão na sua startup e ela valia 10 milhões, eu tenho 10%. Aí você pegou esse dinheiro, trabalhou, fez um monte de coisa, passou um tempão lá na frente, ela está valendo 100 milhões. E você vai captar agora 10 milhões por mais 10%. Eu tenho 10% dessa empresa. Quanto que eu tenho que botar para não perder essa participação? Para não ir para 5%. Se esse cara que está entrando com 10 milhões vai ter 10%, ele vai tirar 10% dos meus 10%, ele vai pegar 1%. E ele vai tirar 10% dos seus 90%, 9%. 9% seu com 1% meu, o novo investidor tem 10%. Ele botou 10 milhões para ter 10%. Meu 1% valia agora 1 milhão. Se eu não quisesse perder essa participação, eu teria que botar mais 1 milhão. Entendi. Então, você pode fazer um follow-on se você achar, essa empresa não vale 100 milhões, ela vai valer 1 bi. Então, eu quero sim colocar 1 milhão, mesmo que seja 10 vezes mais caro do que eu paguei. Porque eu ainda acredito que esse 1 milhão vai virar 1 bi lá na frente. Entendi. Então, você pode ir colocando mais. Cada decisão de follow-on tem que ser feita com contexto e informação no momento. Não é obrigatório. Eu faço alguns e não faço outros. Mas, geralmente, o primeiro cheque vai ser o maior dinheiro que a gente vai colocar nessa startup. E você que define onde a startup vai aplicar esse dinheiro ou você deixa para que eles definam com base na estratégia deles? Porque, pelo que eu entendi, você também acaba direcionando essa startup para um caminho que você acredita que é o caminho que vai fazer esse dinheiro valorizar 10 vezes. É isso? Eu acho que isso acontece, mas eu só vou investir numa startup se eu tiver certeza de que ele sabe muito mais do que eu o que fazer com esse dinheiro. Se eu acho legal você trazer isso, você investe no fundador no final do dia. Se eu souber mais do que ele, eu faço negócio. E eu não consigo fazer mais negócio. Então, eu tenho que investir para esse cara não precisar de babá e ele tem que tomar as decisões, ele tem que ser o melhor cara para fazer isso. E o time dele tem que ser o melhor time para operar isso. Eu nunca saberia vender camiseta, né? Eu sei vender investimento. Então, as minhas startups, eu nunca saberia vender solução de tecnologia para cantina de colégio, a Space sabe. Então, é essa profundidade que a gente faz que faz a gente ser melhor do que os outros, né? Agora, como eu já fiz 60 investimentos, e eu já vivi isso algumas vezes, eu já vi startups quebrando, eu já vi falhas que são muito comuns. Quando a gente fala do empreender, do vender, de fazer negócio, tem coisa que a gente olha e fala, rapaz, foi juvenil, isso aí eu já vi tantas vezes. Então a gente acaba também falando, não vai por esse caminho. Olha só o que aconteceu com essa startup, olha o que aconteceu nesse case, minha experiência é disso aqui. E a gente vai, de certa forma, funcionando como um guarda-rail, aquela barrinha do boliche para criança. Tipo, você pode jogar em qualquer lugar, mas deixa eu te avisar que se passar daqui, a bola vai fora. E aí, de certa forma, a gente participa um pouco. Mais como um conselho, mais como mentores, mas não dizendo o que ele vai fazer. O que eu faço cadê o teu plano? É esse aqui, confio no plano, confio nos fundadores, adorei o negócio, beleza, começamos. O plano pode mudar, mas o que não pode mudar é aonde ele ia chegar com esse plano em receita e quanto ele ia gastar para ele fazer esse negócio. Agora, se ele precisar mudar o plano, eu tô ali do lado dele, inclusive, para falar, cara, precisamos mudar, vamos nessa. Mas quem decide é ele. Por esse caminho. Massa. Tá gostando desse episódio? Então não se esquece de curtir, comentar e compartilhar, porque a próxima pergunta é incrível. Cara, e assim, se a gente fosse falar, o cara que tá escutando a gente agora, o cara é investidor, né? Tem um conhecido meu que é policial federal,
tá bem lá como delegado e tal. O que ele tem que ter para ele começar, cara? Lógico, fazer o Investidores VC, acho que já é um ponto que eu deixo aqui de... Mas qual a mentalidade pro cara não cometer erros? Acho que a mentalidade para não cometer erros é... Eu acho que você tem que conseguir ganhar mais contexto. A gente acha que as startups geralmente vão ser incríveis pelo que os empreendedores estão apresentando para a gente de números, de ideias e de ideais. E isso é muito importante, mas isso não dura muito. O que dura muito é aquela mentalidade louca de guerra. O que dura é o cara ser um obcecado, é ser um incomodado puto da vida, entendeu? Que não vai aceitar pagar à vista um fornecedor sem chorar 90 dias, entendeu? O que vai dar certo é ele pegar busão para ir pro Rio de Janeiro de busão para fazer uma reunião. Então, como é que você percebe isso antes de botar o dinheiro? Você Muito percebe com o tempo. Você percebe indo ver esse cara apresentando no evento, você percebe indo tomar uma cerveja com esse cara e vendo como é que ele fica quando ele toma 3 latinhas, entendeu? Você percebe ligando para um cliente dele e sabendo se ele está sendo bem atendido, você percebe usando a solução dele. Então você precisa de tempo. A primeira dica que eu daria é, se você quer investir sem ter alguém do seu lado, fazendo as verificações certas, porque, cara, você está colocando um dinheiro que é importante, tá? Tudo bem que hoje um cheque de 50 mil reais não compra nem um Renault Kwid, mas ainda é muita grana. Você vai colocar 50 mil só porque você achou um rostinho bonito, entendeu? Só porque tem uma camiseta colorida e uma piscina de bolinha. Planilha, é uma planilha legal. Então, assim, a primeira coisa vai se aprofundar para entender se vocês compartilham dos mesmos valores, da mesma garra, do mesmo ímpeto. Você não quer investir em quem é diferente de você, porque isso é um casamento. Então, se for muito diferente, você vai se decepcionar. São 6 anos convivendo com essa startup, 5 anos às vezes. Às vezes é rápido, às vezes é 2 ou 3. Mas se você vai conviver muito, você não quer estar do lado de pessoas que você gostaria de estar, entendeu? Então, alinhe-se primeiro nos propósitos e nessa gana, sabe? Nesse espírito empreendedor, o Pedro Sorrentino, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ela pode se desdobrar em muitas coisas, mas ele fala em inglês: We invest in inevitable people. We partner with inevitable people. A gente faz negócio com pessoas inevitáveis. Cara, como é que você descobre que alguém é inevitável? Só convivendo. Entendeu? Como é que você descobre que o Alfredo é um louco, mas é um louco que é uma potência que, porra, acorda de manhã, bora vender, e se precisar ele gera 2 milhões no dia. Como é que você descobre, cara? Não é vendo ele pelo Instagram também, entendeu? É você convivendo no dia a dia, sacou? Essas coisas eu acho que são mais importantes. Agora, tem muitos erros comuns e fáceis, cara. É como investir na bolsa. Tem algumas coisas que você vai saber que vão te falar, opção, sai fora, cara. Você pode ir para uma análise fundamentalista ou uma análise gráfica. E nas startups também tem. Como é que você vai botar dinheiro numa empresa sem fazer uma due diligence nela? Como é que você não vai olhar a parte contábil? Como é que você não vai olhar o DRE? Como é que você não vai olhar se aquele empreendedor não tem um processo na física? Como é que você não vai olhar se ele não tem um antecedente criminal? Como é que você vai olhar se ele não está endividado? Essas coisas, o anjo sozinho, ele não consegue verificar, é caro. Então a minha recomendação vai para um grupo. Porque o grupo tem esses mecanismos, tem um advogado para te ajudar a fazer um bom contrato. Quem não sabe, às vezes vai com muita sede ao pote, faz o contrato mais apertado. Eu venci, fiz um contrato duro. Você atrapalhou a próxima rodada daquela startup. Então, achar esse equilíbrio para você ganhar no final é o que a gente faz melhor. Então, eu recomendo que ele faça Investidores VC. Mas a primeira pauta ganhe mais confiança, contexto, para que aí você possa tomar uma decisão pautada em informação, não só em emoção. Não pode ser um cara emocionado, né? No final do dia é isso. Exato. Aí, ó. E o investidor anjo, então, eu diria que por padrão ele é um cara muito consciente e um cara que gosta de avaliar todas essas situações. Mas chegar agora aqui assim, ó, o Lincoln, tem um negócio fudido, cara, preciso de dinheiro pra agora. Você, por exemplo, ia falar, eu já não posso fazer isso porque eu preciso fazer essas análises, né? É mais ou menos isso? Essas análises, elas são necessárias para que o seu dinheiro volte. Essa é um bom ponto de vista, porque se você for para o Vale do Silício, os empreendedores vão chegar para você e vão falar, eu estou captando investimento, esse é meu deck, essa é minha startup, eu quero ir te apresentar. E às vezes ele não tem nada feito e ele consegue o dinheiro. Doideira. Isso no Brasil é muito mais raro. E os empreendedores que tentam isso estão perdendo tempo. Você no Brasil, essa é bem verdade, tá? Só consegue dinheiro com PowerPoint no mundo das startups se você já fez uma startup e já deu certo alguma vez.
ou se você é um queridinho da Faria Lima, filho de alguém que já tem uma gestora. Se você nasceu dentro dos ricos, talvez você consiga também, mas o Brasil é um lugar de brasileiros vira-latas, entendeu? Eu sou um vira-lata, então eu sei essa linguagem. Para mim, cara, eu acho que essa categoria de investimento a gente classifica como FFF. Family, Friends and Fools. Ou Family, Friends and Fans. Que é o antes do anjo. É o antes do negócio estar operacional. E aí a diferença pra gente entender, e eu não acho errado não, tá? Em alguns casos eu gosto. O FFF você não está investindo no CNPJ, você está investindo no CPF. O FFF às vezes está falando o seguinte, por que você está investindo nesse cara se ele não tem nada construído ainda? Porque eu trabalhei com ele 5 anos e eu vi o que esse cara faz lá dentro da empresa. Confio nele. Ou porque ele é meu filho, ou porque eu sou avô dele. O FFF geralmente é feito por amigos, familiares, ex-chefes, irmãos, porque você acredita muito na capacidade de execução daquela pessoa. Investidores anjos gostam de FFF pra caramba. Todo mundo gosta de achar um diamante bruto. Todo mundo gosta. Eu não posso fazer isso porque eu preciso garantir para o meu grupo que esse negócio esteja mais maduro. Mas se eu não tivesse investidores VC e fosse um investidor solo, eu faria alguns FFFs. Eu faria 1 ou 2 por ano. Qual a diferença do FFF? Se a sua expectativa de investimento de startup já é de risco, FFF, cara, é tipo assim, o triplo. Botou, esqueceu. E a chance de não dar em nada é muito grande. Então, cuidado em como que você está formalizando isso e como que é a sua relação com aquele dinheiro. Estou botando dinheiro no meu melhor amigo, mas o dinheiro é importante para mim. O amigo não conseguiu entregar, você fica puto com o amigo, perdeu o amigo. Cuidado, mas em alguns casos é o preço mais barato que você está pagando. Geralmente uma startup procura o FFF, é um cheque de 100 a 150 mil reais por no máximo 5% da empresa. Uhum. Então é bem para dar o kick na moto, a moto pegar e ele começar a operar aquele negócio. Ô, Muriel, como eu falei, já tinha avisado antes, é a consultoria grátis aqui, tá? Agora vai mandar o boleto depois agora. Aí cada um que tá assistindo aí pode mandar. Se você não fizer investidores agora, vai ser foda. Aí uma pergunta assim, ó, tô falando de startups, né? O que classifica uma startup em si? Por quê? Uma empresa tem 10 anos. A RD, na minha visão, a RD não é uma startup. Mas pro mercado é. O que é uma startup, assim, ó, no final do dia? Porque pra mim não é muito claro, assim. Eu vejo, por exemplo, na época da pandemia, como você falou, uma empresa aqui de São Paulo, você deve conhecer, Infracommerce, se posicionava como uma startup, só que não era uma startup. Porra, um andar no World Trade Center não é pra qualquer um. O que classifica essas empresas? Cara, vai ter gente que fala que depois que você é listado ou comprado por uma empresa listada, você deixa de ser uma startup. Eu acho que a startup está mais ligada à tecnologia e eficiência. Eu acho que esse é o grande motor lá. Mas é fato que quando ela vai crescendo, ela vai perdendo alguma das coisas raízes dessa startup. Uma startup, eu diria que se a gente quiser avaliar assim, cara, até que momento é uma startup delicinha? Eu diria que, cara, até ali ter seus 150 funcionários no máximo, entendeu? Quando ainda 60% do cap table está na mão dos fundadores, eles ainda estão na operação. Isso eu acho que ainda é uma startup zona raiz. No momento que os investidores dominam a maior parte dos 100%. No momento que essa empresa já é subsidiária ou já está atrelada a algum grande negócio, já tem amarras, ou a governança teve que ficar muito engessada, board, conselho, RH, políticas, compliance, aí você começa a perder essa velocidade, a inovação e a eficiência. Você precisa começar a colocar pessoas, processos, e o Brasil é um país que engessa muitos negócios quando você tem que crescer. Uma startup pequenininha, todo mundo come pizza e trabalha no próprio computador. Uma startup de 150 pessoas já tem que ter alguém da CIPA responsável pela evacuação de incêndio do prédio. Sabe essas coisas que começam a engessar a empresa? Você não pode ter X estagiários por colaboradores. Aí eu acho que você começa a não deixar de ser uma startup, mas você começa a se aproximar de uma empresa de economia real. Agora, olha que incrível. Uma startup precisa se aproximar de uma empresa de economia real, se ela quiser ser vendida. Porque dificilmente você vai ver uma startup ainda em fase de burn rate, ainda queimando dinheiro, sendo adquirida por um estratégico. Então, em algum momento, essa empresa começa a virar o ponteiro e falar: eu preciso começar a gerar caixa, eu preciso breakivar, eu preciso começar a ter um EBITDA saudável. Eu começo a procurar eficiência porque quando eu gero eficiência e gero caixa, eu estou me aproximando de um valuation de economia real, que foi o que a gente falou lá. Logo, eu sou uma empresa real. Se eu posso ser calculado
por um fluxo de caixa contado, eu estou inserindo a economia real. Logo, eu posso me parametrizar com a empresa da economia real. Então, você já não é um pouco mais empresa da economia real? Então, é um cenário nebuloso. Mas uma Amazon, uma Apple, uma OpenAI não são ainda startups por essência na sua evolução, no seu DNA de software, em conseguir virar rápido para um determinado momento. Então, eu acho que elas são mais startups do que um McDonald's, né? Então, Sim. carregam ainda um pedacinho desse DNA lá. DNA. E, cara, assim, eu sei que você, é brother do Alfredo também há muito tempo, e eu sei que você ajudou muito no deal que ele fez ali com a VTEX e tal, né, cara? E a gente até agora falou um pouco do começo, ali, da necessidade de investir. Como que é essa fase do, cara, vou preparar para vender? O que tem que ser feito na companhia? Eu não sei se você estava dentro, se você era investidor da X-Tech ou não na época, você também pode abrir, mas... É um bastidor que eu lembro que tu estava dentro, mas eu não faço ideia do que rolou. Eu sei que, cara, o Alfredo na época ficou, mano, ansioso de comer essa mesa, entendeu? Tipo, como vestir de noiva, né? Esse que é o ponto. Eu não era investidor, eu até tentei. Mas o Alfredo, na época, não precisava, essa era a verdade. Ele tinha uns vendedor bom lá dentro, ele já tinha um vendedor bom lá, mas eu ajudei muito justamente nessa parte do envelopamento, na parte negocial. O quanto que em alguns momentos ele tinha que estressar a negociação, enquanto ele tinha que ceder. O quanto que às vezes ele tinha que incomodar um pouco a VTEX, o quanto que às vezes ele tinha que mostrar pujança. Eu ajudei também na parte de posicionamento um pouco pessoal com ele, né? Foi uma época que ele estava muito forte nessa primeira construção dessa primeira fase do Alfredo. Eu trouxe para ele paz nos momentos que ele estava meio caótico, querendo comer a mesa. Mas eu também consegui trazer um pouco de agressividade quando ele estava cansado da negociação. E eu acho que esse foi o meu papel ali um pouco. Eu fui um conselheiro, fui um advisor. Quanto tempo foi? Acho que a gente ficou 6 meses, cara. Foram 4 meses de uma parte bem intensa e bem chata, e 2 meses no início um pouco mais estratégicas, pensando em melhorar números, em, por exemplo, pequenas dívidas que todo negócio tem. Cara, paga essas dívidas aqui. Bicho, esse cara do trabalho aqui, já vamos separar esse negócio. Já faz um contencioso para isso. Teve alguns ajustes que a gente tem que fazer, seniorização que é um assunto de time. É um tipo fiscal. Essa parte A gente teve que pegar assim... Porque qualquer empresa pequena, cara, ele não... Qualquer uma. Quando você cria o seu negócio, o mais importante é você deixar a empresa perfeita ou você vender? É você vender. É você vender. É mais importante você bater meta ou é você deixar a visita aberta à visitação, né? A cozinha aberta à visitação no restaurante? É você fazer fila no quarteirão para comer feijoada. Então, o que o Alfredo tá fazendo é que todo empreendedor faz. Deixa eu crescer, vender esse negócio, trazer resultado. Só que quando vem um comprador, tudo isso vai jogar o seu preço para baixo. E tudo isso vai virar arma para ele negociar mais duro com você. Até uma hora que você vai falar, cara, talvez eu não valha tudo isso mesmo. Então, por saber disso, eu comecei a blindar ele antes. Legal, cara, isso aqui vamos consertar. Essa é a unidade de time, essa parte do time você bota escondidinha. Quando a galera vier aqui conhecer, mostra os heads, prepara os heads para essa reunião. Vamos conversar com o teu cara de vendas. Alfredo, esse cara não dá. Entendeu? Então, tiveram algumas mexidas que sim, posicionaram a empresa de um jeito diferente. Mas isso eu diria que foi 20% que ajudaram bastante, mas os 80% o Alfredo já fazia, né? Ele já era o cara que tinha sacada de eu vou botar meu stand perto da VTEX para incomodar. Eu vou usar X-Tech porque de algum jeito lembra o VTEX. Nome. Eu vou não sei o quê. Então, essas sacadas dele, eu vou fazer a foto na escada do prédio, porque você nunca vai saber se minha empresa tem 2 andares ou um só. E são sacadas, a lá Alfredo. Eu ajudei talvez na parte mais emocional do deal. Na parte porque ele sempre cita você toda vez que ele E eu agradeço fala. Esse carinho que ele tem, e eu tenho um carinho e uma admiração imensa, e eu também sempre cito que eu fui inspirado neles para fazer o Investidores VC, e a gente sempre teve uma relação muito saudável, né, com todo mundo lá. Mas, cara, inclusive rendeu no livro dele, né? Sim. Lá no livro tem uma parte que fala sobre a minha participação no deal, e aí algumas histórias que eu conto lá. O livro Bora Vender, que foi o primeiro dele, foi muito legal. Então, cara, eu sou feliz de ter participado dessa história, mas esse foi meu papel, foi mais ouvir, fazer o divã empreendedor. Animal. E aí, hoje, vamos falar assim, o Alfredo chegou até lá sem essa estrutura que depois precisou de você para, cara, blindar e ir consertando. Hoje, pro cara que tem uma startup, ele quer um investimento do investidores. Isso você já pega na hora do investimento. Você já começa a arrumar na hora da sua entrada. Isso vai? Não, existe uma lógica? Não, a gente arruma a empresa para ela crescer nessa fase.
Então, eu costumo falar que quando a gente bota o dinheiro, é porque a gente já ficou 6 meses a 1 ano analisando essa startup antes. Então, eu já conheço tanto o negócio dele que a gente já sabe quais são até as coisas ruins que esse cara tem que melhorar. E aí, logo que a gente bota o dinheiro, a gente tem um plano chamado 100 dias de governo. Como se fosse um presidente novo que entra. Eu tenho 100 dias para fazer esse cara estar com um tabuleiro de xadrez montado, com todas as peças no lugar certo, para ele só pensar em crescer. E geralmente nesses 100 dias tem muita coisa para arrumar. Principalmente em hiring, contratação, seniorização de time, processos, às vezes métricas, planejamento, saber definir o que são os OKRs, o que é meta de venda. Às vezes esse cara não tem. Qual startup de 100 mil reais que tem todos os líderes prontos? Não tem. Então às vezes está o CEO fazendo 3 cadeiras. A gente precisa ajudar ele nesse cara, porque traz um diretor de venda para tua empresa. Quanto tempo precisa para esse cara rampar? 3 meses. E se ele não rampar no 3º mês? Chama outro. Quanto tempo esse cara rampar? Mais 3 meses. Deu 6 meses, já é metade do tempo que você tem para crescer. Acabou. Seu dinheiro vai pro brejo. Então, se eu não ajudo ele a estar muito bem montado para fazer o deploy do dinheiro, para fazer o go-to-market, ele vai queimar o meu dinheiro e não vai ter crescimento. E aí ele não capta mais. Então, é quase como assim. A gente vai subir aquela montanha ali. Bora, porra, empreendedor. Eu vou subir. Aí você fala, uou. Cadê o canivete? Cadê a bota? Cadê a bota? Bota, irmão. Eu jogo no descalço. Irmão, você não sabe como é que é lá. Eu sei. Lá é gelo. Seu pé vai apodrecer. Então, é preparar esse cara, e aí quando ele tá no meio da viagem, ele fala, puta merda, ainda bem que a gente botou bota, ainda bem que eu botei protetor, ainda... porque agora eu tô entendendo o que você tá me falando, entendeu? Se eu não faço isso, ele morre no meio da montanha. Massa. O que o cara tem que... Você ia mandar aí? Cara, eu tenho várias, mas segue aí, vou tirar... Não, eu ia mandar só assim, o que esse cara tem que se preparar ali pra, chegar no Amur e falar, Amur, investe no meu negócio. Que eu acho que trouxe esse ponto de análise do tempo... Mas, talvez tenha, por causa do seu nome, o cara é startup, tá vendo a gente, o que eu preciso preparar pra... Aí eu posso pegar dessa pergunta do Lincoln, assim, a gente falou muito do investidor, né? Aí eu queria ouvir você falando da startup. O cara tem um produto agora que ele acredita bastante. O que ele precisa fazer para fazer essa vestimenta de noivo e falar assim, agora eu estou pronto para um investimento? Anjo, no caso. Exato. Cara, acho que sendo bem direto, objetivo... Esse cara precisa estar crescendo mais 10% mês a mês, month over month, nos últimos 6 meses em média. Esse cara tem que estar perto de 100 mil reais de receita. Ele já tem que ter evidências de que esse cliente não compra e cancela, que ele tem um negócio saudável. Esse cara compra, fica, ou compra e recompra, né? Se for um marketplace, etc. Ele tem que demonstrar que esse cliente tem coisas a melhorar, mas que ele está feliz em geral. Ele tem que ter um NPS saudável. Ele tem que ter coisas para corrigir, mas ele já tem que estar mostrando para mim que ele já sabe as alavancas de crescimento. Ele tem que ter algum canal de aquisição, não pode ser só o pago. Ele tem com podcast, ele tem canal no YouTube, ele tem comunidades que ele atua. Então, para você chegar a 100 mil, eu acho que quando eu falo que cara, passou de 50 mil reais, começa a se relacionar com o investidor. Começa a mandar reporte mensal. Porque aí você vai ter os 6 meses de análise para quando você tiver nos 100 mil, ele investir em você. Se você só aparecer com 100 mil, você não vai conseguir. Então, a primeira dica de todas cresça 10% mês a mês, por 6 meses antes de pegar investimento. 2, comece a conversar com o investidor 6 meses antes de precisar do investimento. Porque aí você mandando reporte, indo na sede dele, encontrando em eventos. É um relacionamento. Quem sabe de vendas, galera, venda B2B, que você tem SDR, closer, pipeline, funil de vendas, é a mesma coisa. A startup tem que ter um funil de vendas. Na primeira coluna, quais investidores eu quero? São os leads. Na segunda coluna, com quais eu já conversei? É a segunda coluna. Na terceira, com quais eu já estou mandando material, me relacionando? É o score, ele vai ficando quente. Com quais eu já mandei proposta? Quais estão na mesa para negociar, quais eu fechei? É um funil de vendas. Nossa. Você pode usar o Pipe Drive para fazer isso, se você quiser. Pode usar qualquer solução de CRM. Pode usar Zor CRM para fazer isso. Você tem que ter um lugar para você colocar esse negócio lá. Você tem que demitir o investidor que não está te acompanhando, igual você demite um cliente. Bom, estou entendendo que você não está pronto para ter essa solução na sua empresa, você não quer escalar a sua... Você vai falar, estou entendendo que você não está pronto para investir no nosso momento. Você tem que ir colocando esse cara, empurrando ele para venda. Então, a segunda dica, né, se a primeira é crescer 10%, cara, conheça os investidores, mande seu reporte, se relacione com eles. Não é pedir dinheiro, é se relacionar, mostrar o que você está fazendo. E na hora que você já tiver a certeza de aonde eu vou colocar o dinheiro para crescer e não sobreviver, aí é a hora de você procurar.
Nossa. Ou seja, eu já consigo crescer já 10% mês a mês. Eu consigo fazer isso com minhas próprias pernas? Consigo. Se eu tivesse mais dinheiro, eu ia crescer mais, porque eu já provei que eu sei crescer de um jeito saudável, sim. Vai pegar dinheiro para isso. O dinheiro do investidor é para crescimento. Tem validações, mas é para crescimento, não é para sobrevivência. Acho que seria a principal dica. E aí, é claro, por último, faça o dever de casa, monte um data room. Nesse material, coloque um deck para você apresentar a sua startup. Coloque os seus números. Pode ser um mini DRE, pode ser uma balança de projeção, só mostrando ali quanto você está gastando, quanto que está entrando, onde é que estão os seus principais gastos e aonde você vai colocar esse dinheiro. Monta esse data room também com testemuniais de clientes, fotos do produto, e aí você está com um kitzinho básico para poder ir atrás do investidor. Tentar um investidor. Cara, além de um baita investidor, eu acho que com investidores tu se provou um baita gestor, né? Igual você estava falando que, cara, a empresa toca sozinho. O Muritiba, eu lembro dele da imersão que eu fiz lá com vocês. E aí, cara, dentro de empresa a gente tem muita questão, essa questão de, cara, quero colocar o cara como sócio, né? Tem o stock option, clive, como é que funciona isso? O Muritiba foi um caso assim, não foi? E como que você vê isso dentro das empresas sendo feito? Sim. Não são todos os negócios que vão conseguir sair da criação à venda com um solo founder, que a gente chama, né? Um fundador solo, uma fundadora solo. Existem muitos casos, inclusive, mas o ideal é que você tenha outros sócios que sejam complementares a você. Às vezes você funda um negócio e você traz sócio logo de cara. Às vezes você funda, vai validar algumas coisinhas e fala, cara, acho que agora eu preciso de um sócio comercial, preciso de um sócio de tecnologia. Na hora que você traz sócios, você tem que dar uma participação para que eles tenham tanta garra quanto você, para que eles coloquem a vida deles ali. E muitas vezes depois desses primeiros sócios, você também quer trazer talentos e lideranças que você quer que sejam mais do que funcionários. Quando uma startup está crescendo lá nos seus 50, 100 mil reais, ela não tem dinheiro para pagar 25 pau num head de marketing. Ela tem 7 mil, 8 mil, 10 mil reais. E olhe lá, como é que ele vai tirar um talento bom? Aí a startup só vai poder contratar júnior? Tá ferrada. Então ela procura alguém no mercado e fala, olha, eu tenho esse salário para te dar, mas eu posso te dar uma participação na minha empresa. Eu posso dar stock options. Com o Muritiba foi assim, eu não diria que foi stock options, foi mais uma participação bem relevante. Eu dei para ele e para outros 3 sócios essa participação. Participações ali em torno de 10%, né? Mas a gente tem colaboradores que têm stock option com 0,5%. Legal. Geralmente a gente dá essa participação condicionada ao tempo. Então a gente fala, olha, eu vou te dar 0,5%. Ou um número X de ações. Sim. Você vai ficar comigo 4 ou 5 anos. Mas é legal você trazer que não precisa necessariamente ter ações. Pode ser, igual você está colocando, cara, X% daqui. Ele tem um direito de compra daquela posição a um preço fixado. Sim. E você pode colocar esse preço bem baixo para você facilitar a compra. Você pode bonificar esse cara no final do ano para ele usar esse bônus para comprar. Ou você pode fazer como eu fiz, que eu vou te dar 0,5%. Legal. Só que eu vou te dar esse 0,5% ao longo de 4 anos. E no primeiro ano, se eu sentir que a gente não teve uma química boa e eu tiver que te demitir, você não ganha nada, eu não tenho que te comprar nada, você não tem que dever nada. Então eu estou colocando nesse primeiro ano que a gente chama de cliff, que é um momento de namoro, de noivado. A gente chama de um momento probatório. Ambos os lados estão em análise e se a gente não tiver um match cultural, eu afasto você, você pode sair e eu recupero a participação. Ninguém tem ônus. Agora, passou disso aí, se eu dividir 0,5% em 4 anos, ele já teria 0,15%, alguma coisa assim. E esse cara já é sócio. No contrato de stock options, no contrato de vesting, que é esse processo de 4 anos, também tem que estar colocado ali o direito de recompra da sociedade se esse cara sair no meio do caminho. Então, fazendo isso bem feitinho... Com o preço que já estava estabelecido. Ou novas condições. Vou pagar em 24 vezes o valor da empresa da média dos últimos 12 meses. Aí são questões do direito societário. Legal. É um contrato de vesting. Precisa de advogado, mas não é nada complexo, entendeu? O Brasil já usa muito isso, as startups já usam isso. O mais importante aqui você tem que proteger a parte mais importante do seu negócio, que é o cap table, essa parte que diz quem tem cada participação. Porque imagina lá na frente, essa startup que está fazendo 100 mil por mês faz 500, depois ela começa a fazer 1 milhão e tem um cara lá com 0,25% em casa esperando esse negócio ser vendido para valer muito. Isso é injusto com quem está. Isso tem um valor que vai aumentando ao longo do tempo. Então eu preciso ter o direito de recomprar isso, que se não for recomprado, nós chamamos de equity morto.
dead equity. É um equity que ficou lá escondido e vai pesar na sua empresa. Então, sempre que os empreendedores quiserem trazer talentos de alto nível ou talentos para terem esse nível de comprometimento, tragam dando possíveis planos de stock option, mas não se esqueçam de fazer muito bem os contratos para vocês não entrarem numa roubada e terem pessoas que no futuro vocês não queriam que tivessem na sua empresa. E essa daí é uma das formas de você seniorizar o time também. Total. Quem é sênior não, às vezes já está no momento de falar, cara, eu já trabalhei muito para os outros, agora eu quero trabalhar no meu próprio negócio. É o momento, entendeu? Às vezes é quando você consegue trazer um cara que no mercado ganharia 30, 35 mil, você traz ele por 15, você até fala, se a gente dobrar de tamanho, eu aumento. Mas agora eu posso isso. Mas eu estou te dando 2% da minha empresa, 0,5%, 2,5%. Aí depende do momento da startup, o quanto ela já vale hoje em dia, né? No início vale menos. Então, trazer sócio no início significa que você vai ter que dar um pouco mais. Quem é que vai vir no início de uma startup para ter 0,5%? Agora, quando você já captou investimento, tá grande... Todo mundo quer ter 0,5% de uma empresa que já vale 30 milhões, 40 milhões. Que já tem um lastro, vamos falar assim. E, cara, sociedades, existem também... Você vê isso também funcionando em mercados que não são startups? Empresas de serviço? Tipo assim, vamos falar que eu e o Marquinhos vamos se unir. Por onde a gente começaria? Na sua visão, não sei se é o core. Visando que os dois são amigos já, né? Não, mas isso aí eu acho que é foda. Envolver a amizade, eu acho que é... Cara, Mas tipo, pega o BP dele, pega o meu e... Vamos criar um valor pra cada. Seria quando você vai fazer uma sociedade entre duas empresas que já existem. Isso. Mas não necessariamente são startups que vão crescer múltiplos dígitos. Não, eu acho que os conceitos das startups funcionam muito para o direito societário em geral, porque o direito societário que veio adaptando isso para as startups. Então, entender... questões de lock-up, de recompra, eu acho que funciona para qualquer tipo de empresa. Inclusive, quando os meus investidores, que são donos de empresas tradicionais, vêm pedir conselhos para mim, as soluções são muito parecidas. Legal. A única coisa que eu preciso reforçar em qualquer sociedade que ninguém faz é você ter um acordo de sócios. A maioria das pessoas só faz um contrato social e não estabelece no acordo de sócios, que é um documento parasocial, o regimento daquela empresa para dentro. O contrato social é para fora. Tá. Nós somos uma empresa, cada um botou 50 mil reais, o capital social dela é isso, somos sócios desse jeito. Qualquer problema que você tenha entre essas pessoas vai ter que ir para uma arbitragem, vai virar um processo, isso é um inferno. Quando você tem um acordo de sócio, você já está prevendo o que vai acontecer caso nada dê certo. E o melhor momento para você fazer isso é quando está tudo bem. Está tudo bem entre a gente, então vamos criar um acordo para quando não estiver tudo bem? O acordo de sócio vai diluir, como que vai sair? Se eu sair, eu recompro desse jeito. Se eu quiser sair, eu vendo desse jeito. Se você morrer, é isso que acontece. Nossos salários vão ser aumentados desse jeito. E ao colocar algumas dessas regras, você sabe das regras, eu sei das regras, logo eu não vou nem entrar na seara de pensar como ir fora das regras. E a gente chama isso de direito pedagógico também. Ao colocar as regras na mesa, quando eu tô de bem com você, eu não vou nem pensar o que eu faria de mal quando não estiver legal. Justo. Irmão, finalzinho do podcast. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Tem mais alguma aí? Não, agora tem que pagar, filho. Agora lá, pensando já quanto que já tá valendo esse bate-papo. O taxímetro dele rodou já, filho. Cara, um presentinho pra você, que é o nosso livro, obrigado. 7 Leis do Vendedor de Sucesso. Obrigado. Pra galera aí. Maneiro, ó. Aí, aqui, ó. Boa. Mas a pergunta final dele eu queria que fosse diferente. Tá. Não vai ser aquela... porque por padrão, bicho, o que a gente faz? O que a gente pede para que a pessoa ela deixe uma mensagem para as gerações futuras. Pode ser filosófica, da maneira que você quiser. Só que eu queria que você deixasse 2 mensagens. Uma para os investidores, outra para as startups. Boa. Eu sei que parece um pouco demodê, mas... Ficou bandeira 2 agora. Acho que para as startups o meu conselho do futuro é... Cara... Para tudo que você está fazendo agora e vai estudar AI de verdade. De verdade. Vai entender seus processos internos e externos e ver o que você pode fazer de disruptivo com AI, porque isso vai mudar completamente a forma como startups são feitas. As pessoas não entenderam. Se as startups que eu investi há 2 anos atrás aparecessem agora, para mim, eu não investiria. Eu já investi. Eu não investiria. Se as mesmas startups aparecessem hoje, eu não investiria. O que eu estou fazendo pelo meu portfólio é forçar o uso de AI a ponto delas aprenderem, entenderem, e agora elas estão conseguindo andar sozinhas, e elas estão falando, cacete, eu estou vendendo muito mais, cacete, meu produto melhorou. Então, assim, para tudo
e vai estudar AI. Isso vale para os investidores também, mas o investidor é mais preguiçoso. Então, se você é jovem empreendedor, Amuri, eu não tenho tempo. Tira o seu domingo de AI. Você, a partir de agora, você tem AI Sunday. Todo seu domingo você vai estudar isso, você vai fazer curso, você vai ler os releases da Grok, você vai ler os releases da Claude, você vai ler os releases da OpenAI. Não é só usar o GPT. Isso é brincar com a superfície. Minha mãe usa o GPT. Minha mãe usa o GPT. Se você ainda não entrou no OpenAI, se você ainda não fez um assistente, se você ainda não criou o seu próprio agente, se você não entende de N8N, se você não usou uma ferramenta de Copilot, você está para trás. Já está para trás. Essa seria a primeira dica. E para o investidor, eu acho que talvez o meu conselho é um pouco do que a gente falou. Entender que investimento não é entretenimento. O que você vê na TV, o que você vê nos reality shows, o que você vê nos tanques que existem por aí, é muito mais entretenimento do que investimento. Então, você quer diversificar o seu capital, você quer ter opcionalidade, você quer investir no futuro. Então, as coisas estão mudando de um jeito muito rápido. O que eu estou falando de AI, que está mudando minha tese, está mudando a minha forma de... Está mudando também no mundo dos investimentos. Daqui a pouco vai ser tudo robô trader ou tudo fundo quant. E você vai continuar fazendo o quê? Colocando seu dinheiro a juros e risco Brasil? Então, entender sobre como diversificar e, principalmente, ser o cara que está financiando essa inovação do futuro, para mim, é determinante se você quiser continuar sendo um cara incrível no seu próprio negócio. Senão você vai virar os velhos que nós reclamávamos como eram jovens, falando, meu avô não entende isso, meu pai não entende isso. É você no futuro se você não começar a fazer o que a gente está fazendo agora. Então, venha para o mundo de investidores, venha para entender um pouco dessa semântica também, porque eu acho que a gente vai viver muito mais do que a gente vive hoje em dia, graças à tecnologia, graças às startups. Então, a gente quer continuar vivo no cérebro também e no bolso. Boa, boa. Galera, fechou bonito aqui o Amuri. Dá-lhe para não tomar-lhe. Quem quiser conhecer o Amuri, tá nas redes sociais, Amuri Pinho. Quem quiser conhecer do Investidores VC, só colocar aí no Google, qualquer lugar que você vai achar. Façam, tanto se você é uma startup ou um investidor, vale muito a pena. Esse foi mais um Dá-lhe para não tomar-lhe e até o nosso próximo episódio. Valeu! Valeu! Gostou desse episódio? Então pega o link aí e compartilha com 3 pessoas pra gente continuar fazendo episódios como esse.